Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Carolina e você está no Universo Projetado. Na saga de documentário curta independente Jornada, onde eu atuei como diretora, roteirista e animadora, juntamente a um minúsculo grupo de pessoas e ao longo de 7 meses de trabalho, e com o financiamento do meu próprio bolso. Trago agora a terceira parte em que compartilho como foi o processo de criação dos concepts e do visual do curta, sobre a minha perspectiva. Afinal, esse foi o primeiro curta 3D que desenvolvi. Quero mostrar um pouco desse processo, como essas imagens ajudaram a definir o estilo que o curta seguiria. O processo que usei foi o mais básico, começar definindo o mood board. Com isso, eu fui direto para o lugar que mais me inspira, o Pinterest. Para isso, criei uma pasta do projeto no Pinterest e comecei a reunir referências de elementos que achava interessante, até encontrar o tom certo. Depois veio o afunilamento. A partir daí, dividi o trabalho em duas partes, personagens e cenário. Começando agora pelos protagonistas. Desde o começo eu já sabia a espécie que seriam os meus personagens, como falado no vídeo anterior. Para quem não lembra, uma raposa e um cão guaxinim. Nessa fase eu busquei o equilíbrio entre o realismo e o estilizado. Queria que a raposa fosse bem expressiva, quase humana nos sentimentos. Algo que lembrasse o estilo da Disney, da DreamWorks, fofas, digamos assim. Quando fiz o curta, pensei que, ao trazer esse tipo de aparência, a história poderia se conectar com qualquer público, justamente por ser um visual familiar, com a qual as pessoas estão acostumadas. Eu já tinha fechado com um artista para fazer os concepts, o model sheet. Uma pausa só para explicar. O Model Sheet serve como guia para modelagem. É o desenho técnico que mostra o personagem em pose neutra, geralmente é a famosa pose T ou pose A. E esse material é essencial para o modelador, pois assim ele consegue construir o personagem com as proporções e volumes corretos. Por mais que eu gostasse já de desenhar e soubesse, desenhar personagens, nessa época eu estava finalizando o roteiro, começando o storyboard e fazendo os concepts do cenário. Então não dava para abraçar tudo. Antes de passar o trabalho para ela, eu queria ter a certeza do que eu queria seguir, para evitar o retrabalho. A solução, então, que eu achei foi, além de se inspirar no Pinterest, foi usar a IA ao meu favor, para gerar algumas ideias iniciais e me ajudar a visualizar o tom que eu queria. E, a partir daí, eu consegui definir mais ou menos ali uma base que eu queria. E assim consegui enviar para desenhista. O uso de IA aqui serviu principalmente como uma ferramenta de inspiração. E o resultado foi este. Bill tá de roupa aí porque a ideia inicial era que tivesse mesmo. Mas por conta do tempo e do recurso, isso acabou ficando de fora. Ossos do ofício, Acontece. Depois que separei as referências, enviei para o desenhista e esses foram os resultados. Não posso dizer que são personagens super únicos, porque o tempo não colaborou tanto para isso, nem financeiramente. Então concordo nesse ponto, mas deixar simples também ajudou no foco do que era importante. Então optei por isso e recorri ao cenário para ajudar nos detalhes. Enquanto ela trabalhava nos desenhos dos personagens, nos concepts, eu comecei a fazer os sketches do cenário. Particularmente, o cenário para mim tem uma grande unicidade, pois ele reflete muito a personalidade dos personagens. Tudo se torna mais real e mais rico quando o ambiente é bem pensado e construído. Gosto muito de observar como outras produções abordam e pesquisam esse aspecto. No processo, penso no cenário quase como uma extensão emocional dos personagens. As formas, as cores e até a iluminação ajudam a comunicar o que eles sentem. E o cenário também conta histórias próprias, às vezes até de tempos passados. E esses elementos dão profundidade à narrativa. A composição ajuda a criar uma atmosfera coerente com o tom da história. Não é apenas um pano de fundo. Ele dá ritmo, contexto e convida o espectador a mergulhar naquele universo. Quando eu comecei a pesquisar sobre os cenários,
eu pensei, né, primeiramente em ir pelo real. Então, raposas vivem em tocas e eu comecei a me inspirar através daí. A estética eu tinha pensado bastante num quesito de o Hobbit, né, no caso, o Bolsão, a casa do Bilbo Bolseiro. E enquanto eu pesquisava mais e me inspirava mais, né, em Pinterest e tudo mais, eu vi uma imagem e recordei do Fantástico Senhor Raposo, né, que é um filme muito bom. Então, a partir daí, eu pensei, a árvore tem um significado bem legal. Obviamente, existem vários significados, mas eu sempre vi a árvore como um ciclo de vida, de crescimento, de evolução, né, de criar raízes. E pensei que isso casaria muito bem na minha história. Apesar do filme do Senhor Raposo ter um significado, né, para o filme, eu pensei nessa dinâmica da árvore, tanto para fazer referência ao filme, que é uma certa obra muito bem feita, e para minha história ele também traria um certo significado. Ele não seria apenas um mero buraco no chão, ele teria um significado por trás da dinâmica entre a história dos personagens. Então, através disso aí, eu defini mais ou menos ali a forma que seria o meu cenário, pelo menos por fora. A minha definição era que eu queria algo acolhedor, mas de forma mais simples, mais humilde, um espaço confortável, mas funcional. Por fora definido, chegou o momento do planejamento interno. Eu queria algo mais simples e humilde. Aqui também pensei muito na parte técnica, porque quanto mais complexo o cenário, mais trabalho daria, mais tempo necessitaria, mais pesados os arquivos ficariam, e isso podia se tornar um grande problema. Afinal, eu só tinha um notebook para usar, e isso realmente deu um certo probleminha lá na frente, mas isso eu falo nos próximos vídeos. Mas, voltando, também pensei num ambiente aberto, pois isso ajudaria muito e seria mais prático, inclusive pela questão da câmera, que eu já estava pensando em alguns movimentos e tudo mais. E outra coisa é que não faria sentido ter paredes em uma árvore, então um formato mais orgânico combinaria mais. Na época não me gravei desenhando, mas esses foram alguns rascunhos, chegando próximo ao que eu queria. Simples, mas funcional para as cenas. O concept não é sobre fazer o desenho mais bonito, é sobre resolver problemas. Era uma coisa sempre pensando como é que eu vou resolver isso, lá no futuro eu vou ter que fazer esse cenário dessa forma, eu vou ter como fazer, porém, pensando, bom, eu preciso disso aqui para contar a história, então eu vou ter que, às vezes, tirar alguma coisa que é inútil, às vezes não conta nada, para incluir esses detalhes que implementam uma história e comunicam algo. E é por isso que o concept é para resolver esses problemas. Quando o concept ficou pronto, ele serviu como o guia para tudo o que veio depois. O storyboard, o animatic, o personagem, a modelagem, a construção, o layout. É ele que diz, é esse o seu mundo. Agora, faça! Sobre as cores e a atmosfera, sinceramente é uma parte que eu devia ter dado mais atenção, eu admito. Lá na frente isso vai fazer sentido com o que eu tô falando agora, porque por mais que eu fiz um cenário até que bem elaborado ali, né, bastante prop e tudo mais, isso me complicou um pouco lá na frente, porque não era só modelagem, era textura. E essa questão de textura, né, tem todo um aparato de você conseguir boas composições e não só de posição de objeto, mas de cores. E por mais que eu me atentei um pouco sobre a questão dos objetos, onde ficaria cada coisa, não me atentei tanto na parte de textura, né? Desenhar no próprio concept como ficaria. Porque eu pensei, bom, isso eu resolvo depois, mas como depois ia ter muita coisa em parte técnica para eu ter que ficar lidando, muita coisa depois ficou aleatório. E é um dos arrependimentos que eu tive no projeto. Hoje eu entendo quanto essa etapa define a identidade visual do projeto. E é interessante ver como o projeto evoluiu até aqui. Porque enquanto eu fazia o roteiro, eu imaginava uma coisa, mas ver acontecer é um negócio incrível. Quando você vê o personagem modelado, quando você vê o cenário, quando você consegue movimentar a câmera,
visualizar aquele mundo que você criou no 3D. E vocês vão conseguir acompanhar comigo como foi tudo isso nos próximos vídeos. Agradeço por terem chegado até aqui e vejo vocês na próxima.